relação ao mentor, eu não tinha dúvida alguma, eu sabia que valia a pena, inclusive foi um valor realmente, né, de primeira turma, foi um valor presente, né, pode-se dizer. Então, assim, dúvida em relação ao mentor eu não tive nenhuma, porque realmente vale super a pena conversar com você, dialogar com você, colocar nossas dificuldades financeiras, colocar quais são nossos obstáculos financeiros, inclusive, não é só uma questão de finanças, não é só uma questão de planilha, é uma questão também de sentimento, de mentalidade em relação ao lidar com o dinheiro, né? Então, essa mentoria ela foi muito importante para mim, porque me ajudou a entender qual é a minha mentalidade financeira, né? E eu pude comparar a minha mentalidade financeira com a de outras pessoas. E essa foi a grande sacada, né? Da gente não estar ali só e estar ouvindo também os sentimentos de outros, os pensamentos de outros, como cada um lidar com essas questões. Então, assim, eu gostei muito dessa mentoria em grupo por isso, porque a gente teve uma troca de experiências fantásticas e foram diferentes realidades. Então, isso ajudou muito no sentido da gente ter parâmetros, né, de comparação. O principal resultado que eu tive foi retomar a análise das minhas finanças, né? Porque eu estava já saturada em relação à análise das planilhas, de ver que, embora eu tivesse já mudado bastante a minha mentalidade, já tivesse mais segurança do que eu ganho, do que eu gasto, para mim estava assim meio que me deprimindo, não conseguia ainda pagar as minhas contas, porque realmente eu estou numa situação financeira ainda muito delicada. E aí retomar essa mentoria foi importante para eu lembrar que as coisas elas acontecem aos poucos. Eu não entrei nessa situação de uma hora para outra. Foi aos poucos, foi gastando um pouquinho dali, um pouco mais de lá. E aí foi a partir daí que a minha situação financeira chegou nesse estágio que eu estou atualmente, né? Que eu estava, né? Antes de iniciar a mentoria. E aí, com essa mentoria, eu pude retomar isso. E foi também muito bom, porque não foi só uma questão de análise de planilha, né? A gente teve sessões de análise de sabotadores, a gente analisou também o perfil, né? Não só o perfil financeiro, mas também o perfil comportamental. Então, tudo isso também me ajudou a eu me entender, né? E entender qual deve ser a minha postura, qual deve ser a minha atitude, o que é que está realmente errado, que precisa de atenção, e tudo isso ajudou muito também estando em grupo, né? E ouvindo também os outros. Isso tudo foi, assim, fundamental para mim. E aí essa retomada para mim foi muito importante, porque eu realmente não posso deixar as minhas finanças de lado, eu preciso ter muito em mente, na hora que eu vou comprar uma agulha, se aquela agulha cabe no meu orçamento. Então, isso foi importante para lembrar. Além de me ajudar também a colocar em prática algumas técnicas, né, que eu até sabia que podia aplicar, mas estava meio assim, ainda sem saber o que fazer, então me ajudou a entender que aquela técnica seria fundamental para eu continuar nesse ritmo e não desacelerar. O que eu mais gostei realmente foi a nova planilha, porque nessa nova planilha, além da gente fazer o lançamento diário das nossas finanças, fazer um planejamento e comparar se o que a gente está gastando mês a mês está de acordo com o que foi planejado, a gente pode fazer um planejamento para o futuro e ainda um planejamento a longo prazo, né? Que vai nos ajudar a ver o que a gente precisa ainda fazer para ajustar essas finanças, para que o dinheiro sobre e a gente comece a investir. E ainda tem a questão da gente analisar onde isso vai ser investido. Então, isso para mim foi uma grande sacada. E era realmente o que eu precisava, porque eu estou nessa batalha de primeiro sair dessa posição de endividada. Mas o meu planejamento, né, a minha pretensão futura é me tornar uma investidora. Mas investir para quê? Então, é bom a gente ter uma finalidade, né? Qual é o objetivo? Então, isso vai me ajudar a pensar nesses objetivos, a organizar todo esse meu planejamento, para que, quando eu comece a me tornar investidora, eu tenha princípios e seguir firme, para que eu não me desvie novamente, para não ficar, né, naquela coisa, estou com dinheiro sobrando, o que é que eu vou fazer? E acabar gastando, e o dinheiro sumir, que não sabe nem quem gastou.
Eu quero evitar isso e essa planilha ela vai ser fundamental para evitar que isso aconteça. Eu recomendaria pelas razões que eu já elenquei aqui, né? É importante porque a gente, além de analisar, né, nosso perfil e colocar, né, nossas angústias, nossa situação, a gente tem a oportunidade também de ouvir o outro e de trocar experiências. Eu gosto muito de trocar experiência com o outro, então, para mim, essa mentoria em grupo ela foi fundamental, importante, porque as trocas de experiências que a gente viveu aqui enriqueceram os meus conhecimentos e vai me ajudar bastante no futuro para eu entender, né, o que eu tenho que fazer para não desviar do meu foco. Bom, sobre o Cláudio, Cláudio é um excelente mentor, recomendo, tanto na mentoria individual como em grupo, não só como mentor financeiro, mas como coach financeiro também, né? Que nos ajuda a entender por que a gente está nessa situação, porque tudo isso que a gente fez aqui não foi só para eu entender o que eu tenho que fazer daqui por diante, mas entender o que me deixou nessa situação para eliminar aquilo, né? Então, esse mentor, Cláudio, me ajudou muito nesse sentido, de entender o que me colocou aqui e o que eu tenho que fazer para combater isso e evitar que futuramente isso ocorra novamente.